Então, objeto da nossa aula. Falarei sobre noções de regulação para o concurso da DASA. Essa é a nossa missão. Para isso, eu, professor Eduardo Galante, estarei com você nesta missão. Então, aqui tem um pouquinho da minha trajetória acadêmica profissional, tá? Acadêmica profissional. E o mais importante disso tudo é o seguinte: dentro dessa perspectiva, eu quero estreitar as relações com vocês. Então, basta me procurar nas redes sociais, @professor Eduardo Galante, e nós temos condições, então, de falarmos bem sobre este assunto, tá bom? Então, não deixem de fazer isso. Gente, em relação ao nosso evento propriamente dito, deixa eu falar aqui para você o que eu preparei então, tá bom? Vamos lá. É o seguinte: esse assunto, noções de regulação, tem gerado uma grande discussão. Por quê? A banca, ela colocou assim, noções de regulação. E aí, você vai encontrar material no mercado que tem 3.000 páginas. E vai encontrar material no mercado que tem 50 páginas. Gente, quando a banca coloca noções de regulação, bem, eu fui na etimologia da palavra. Noções diz ter um conhecimento pouco aprofundado sobre um determinado tema. Em linhas gerais, isso é noções. Então, quando se fala noções, eu não estou falando em especialização, eu não estou falando em mestrado, eu não estou falando em doutorado naquele assunto. Noções, especificamente, significa ter um conhecimento básico e prévio sobre aquele assunto. E isso tem gerado uma grande discussão. Nós, professores de regulação, inclusive outros colegas também que lecionam esta disciplina, inclusive meu forte abraço, todos nós temos passado por situações complicadas. Porque, por exemplo, noções de regulação, para quem é formado em economia, para quem é formado em geologia, em ciências biológicas, parece o primeiro semestre do curso de graduação. Parece. Agora, para quem nunca viu o assunto, parece, sabe o quê? Parece uma tese de doutorado. E na hora que o professor elabora a aula, eu tenho que elaborar a aula para a mesma turma. Então, por exemplo, no GRAM eu tenho uma turma que na sala eu tenho 2 geólogos, duas biomédicas, biólogos, engenheiro de Minas, e tenho pessoas que acabaram de sair do 2º grau. Então, esta ideia de noções, a banca já faz justamente por isso. Então o professor tem que ter a sensibilidade. Qual foi a sensibilidade, então, adotada para que vocês possam entender a minha metodologia? Eu fui atrás de provas anteriores, independentemente da banca. Eu fui ver como que os assuntos são cobrados. Então eu fui lá e cliquei. Você sabe que o nosso grande curso online, nós temos 1 milhão de questões aí para vocês. Presente lá do nosso diretor Rodrigo Calado. Acesse lá, 1 milhão de questões. Eu falei, Rodrigo, eu vou lá. Fui lá e fui pesquisar, então, questões de regulação. E aí eu entendi qual é o perfil da banca. Ou seja, eu entendi o que ela entende por noções de regulação. Gravem o que eu estou falando, para depois você falar, professor, o senhor tinha razão. Quando banca cobra noções de regulação, em quase 90% das questões, sabe o que a banca cobra? Conceitos. Isso eu descobri, gente. E olha, me deu um trabalho, mais um trabalho. Eu tive que analisar mais de 130 questões. E eu percebi, quando a banca procura, quando a banca coloca no edital noções de regulação, quase todas as questões são cobradas conceito. Então, firme nos conceitos e mais. Eu recomendo você, inclusive, se estiver gostando do nosso evento, dê like aí, porque eu analisei muitas questões e eu terei condições de fazer outros eventos aqui com vocês, mostrando para vocês como é que a banca cobrou. Então, se você achar que vale a pena, dê um like aí pro professor, pede a nossa coordenação dos eventos, fala, olha, eu quero mais questões que o professor analisou,
para eu te mostrar, então, que noções de regulação, o que a gente estuda, no caso, são conceitos, tá bom? Bem, baseado nesse contexto, o que o professor fez? Eu conversei com a nossa coordenadora, a Andréia, tá bom? Conversei com a Andréia. A Andréia é uma pessoa muito sensível, uma coordenadora top. E ela falou comigo, professor, eu vou dividir aqui o assunto, vou dividir um pouco do assunto aqui para não ficar só o senhor, mas a gente vai continuar nessa parceria e eu quero que o senhor prepare aí um evento para os meninos. Falei, deixa comigo, Andréia. E aí o que eu fiz? Eu aqui vou trazer para você questões muito próximas daquelas que eu encontrei. Então, por exemplo, eu achava lá uma questão para engenheiro de Minas. Eu adaptei estas questões para mostrar para vocês como é que nós faremos isso, tá bom? Então eu precisava fazer esses esclarecimentos porque tem gerado assim muita confusão. É claro, gente, se eu sou, imagina, eu, graças a Deus, meu bom Deus, eu sou doutorando em direito. Imagina eu tendo que estudar noções de direito. Tudo bem. Agora, imagina para quem nunca viu. Então, é a mesma coisa. Mas com fé em Deus, com estes exercícios aqui, nós vamos passear e nós vamos navegar na aprovação. Beleza? Então, simbora com o professor. Às vezes você fala assim, esses esclarecimentos, professor, enche o saco. Gente, muitos concursos que eu passei porque eu prestei atenção nas palavras iniciais dos professores. Não subestime estas dicas dos professores. São dicas muito interessantes, tá bom? E é claro, eu, evidentemente, então, eu quero, tá? Eu quero, então, aqui deixar os meus mais sinceros agradecimentos a todos vocês pela sua participação, pela sua vontade de crescer. Acreditem, tá bom? As noções de regulação são noções, mas são noções um pouco pesadas, tá bom? Por exemplo, eu quero aqui, gente, agradecer de coração a participação da Jéssica Carvalho de Brasília. Jéssica, um beijo no seu coração, muito obrigado por tudo que você tem feito, você é uma pessoa espetacular, viu? Então, vamos lá. Gente, qual foi o evento, então, que eu preparei aqui? Eu preparei questões muito próximas da que eu encontrei, tá bom? Aí, por exemplo, tinha questões que nós falávamos sobre balanço hídrico. Gente, o balanço hídrico, ele tem uma equação terrível. Se você acha que no caso, a fórmula de Bhaskara é ruim, é porque você ainda não viu, o cálculo do balanço hídrico. E aí, é claro, eu não acredito que a banca vai cobrar a equação do balanço hídrico dentro de noções de regulação. Mas, evidentemente, vamos trazer aqui alguns assuntos. Se você pegar o nosso edital, gente, o edital é gigantesco. O edital, vou te falar uma coisa, ele é enorme. E aí, é claro, a gente precisa, evidentemente, ter concentração, tá bom? Vamos lá, então. Vamos para algumas questões. Questões muito próximas aqui que nós teremos no dia da prova. Vamos lá. Olha, o abastecimento de água potável. O abastecimento de água potável consiste na retirada de um determinado, corpo hídrico para que seja fornecida à população com quantidade e qualidade compatíveis e suficiente com o atendimento de suas necessidades. Tendo por base o abastecimento de água potável, assinale a alternativa incorreta. Opa! Primeira coisa que você tem que fazer é você identificar o assunto, o objeto da pergunta. Então, o objeto é abastecimento de água potável. Isso está lá no nosso edital, naquela parte lá de saneamento, dentro dos recursos hídricos. E nós sabemos, então, que a água potável, até ela sair lá do manancial e chegar nas torneiras das nossas casas, tem um longo tratamento. Você sabe que a água pode sair ela pode ser captada tanto em águas superficiais como em águas subterrâneas. Tem um tratamento básico com flúor e com cloro. Aí nós temos redes de distribuição. Nós temos ali também os reservatórios. Tudo isso deve ser levado então em consideração nesse contexto, tá bom? Então, não esqueçam destes detalhes, como eu disse a vocês, são importantes. Bem, vamos lá então. Vamos resolver isso aqui então. Bem,
Já que eu quero a incorreta, você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Já que eu quero a incorreta, significa dizer que das alternativas abaixo, uma delas não está de acordo com o que foi pedido. Primeira coisa, você tem que ter noção, então, sobre abastecimento de água potável. Vamos lá. A rede de distribuição é a unidade do sistema que transporta a água do reservatório para os consumidores. É verdade, gente. Vou até fazer um desenho aqui, ó. Aqui está o manancial. Do manancial, a água vai para o tratamento. Do tratamento, a água vai para o reservatório. Do reservatório, a água vai para a distribuição. A distribuição leva a água até na rua. E aqui está a sua casa, tem que ter uma ligação para a sua casa. Então, de fato, a rede de distribuição, ela transporta água até o reservatório, tá? Nós temos, então, especificamente, tá? Nesse caso, então, o que a gente tem que ter? Nós temos a adução. A adução, gente, são os tubos que levam a água para estes reservatórios, tá bom? Então tem tubão, tubinho, vai depender. Nós já falamos sobre planejamento de reservatório, é uma coisa complicada. Você planejar um abastecimento para um determinado local é complicado. Mas, de fato, a rede de distribuição é ela quem transporta, então, a água, tá bom? É ela que transporta, então, a água para este fim. Então, em tese, a letra A está correta. E a gente quer o quê? A incorreta, tá bom? Vamos lá. O ramal domiciliar é a ligação que é feita da rua para a residência. Verdade, gente. Então, o que é ramal domiciliar? A água vem até aqui a rua. Aquela ligação da rua para a sua casa, nós chamamos de ramal domiciliar. Então, também está correto, tá bom? Não esqueçam, então, aí destes detalhes. Além disso, vamos lá. A escolha do manancial é onde eu vou captar a água. Então, a escolha do manancial é uma etapa fundamental no planejamento de um sistema de abastecimento de água. É verdade. É verdade. Eu tenho que saber. Eu vou abastecer uma cidade, uma população, o que eu vou abastecer? Assim, deve-se avaliar alguns critérios, tais como a localização, a topografia, a vazão e a presença de focos de contaminação, entre outras variáveis. Verdade. Quando eu faço a escolha do manancial, isso tem que ser levado em consideração. Então, a letra C também está correta. Letra D. Há duas formas de captação, superficial e artesianas. Não. As formas de captação são superficial e subterrânea, e não artesiana. Fala, professor, mas a forma de captar água através de poços artesianos vai tirar a água do perfil, né, no caso ali, do subterrâneo. Mas não confunda. É a mesma coisa que eu dissesse assim para você. Ah, direito civil fala sobre todos os direitos. Não, direito civil fala sobre direito civil. A mesma coisa é aqui. Artesiana é uma forma de captar água subterrânea. Mas o correto é captação são duas formas, superficial e subterrânea. Então a letra D está incorreta. Letra E. A captação superficial é feita em rios, lagos, represas e é feito por bombeamento ou por gravidade. Eu não sei se todos que estão aqui comigo, se são de Brasília, mas ali no Paranoá, na barragem do Paranoá, você vê que lá, quando você passa pela barragem, do lado assim, você vê um tubo gigantesco, né? Ali é captação de água, tá? Mediante gravidade. Então, e tem também por bombeamento, quando você suga a água para ser levado, então, aos reservatórios. De fato, então, a captação superficial está correta. Logo, a única alternativa aqui que está incorreta é a letra D, tá bom? Olha, nós temos pouco tempo, evidentemente, e essa nossa primeira questão aqui, fiz com bastante calma para que você, então, soubesse, tá? Como será a nossa dinâmica. Eu acredito que agora o restante vai ficar muito mais fácil. Beleza? Gostaram? Tá gostando aí? Dê um like pro professor pra gente ter mais eventos. Simbora aqui, gente. Questão número 2. Ó, vamos lá. Colocação da Thaís. Professor, tem como o senhor fazer isso sempre? Ô, Thaís. Bem,
Ter, não sei se tem, né? Porque nós temos outros professores, mas na medida do possível eu sempre vou fazer isso. Gostei da sua explicação detalhada. Mas não dá tempo de ser tão assim, não. Vamos lá. Nos termos da gestão e regulação dos serviços de saneamento básico, em especial quanto à captação e à adução da água bruta, então agora aqui ó, o assunto é captação e adução da água bruta, assinale a alternativa correta. Vou dar um macete para vocês. Sempre que você for fazer uma prova que o assunto for muito técnico, sempre mostre para a sua mente qual é o tema da questão. Então, por exemplo, se eu falar captação e adução de água bruta, eu já desperto a minha mente. Opa! O que é isso? Então eu já vou em cima destas informações. Sempre faça isso, pois pode ter certeza de uma coisa. Se você assim o fizer, você certamente, então, terá condições de acertar a questão. Vamos lá. Lembra que eu falei para você de conceitos? Olha aí. Captação é o conjunto de equipamentos e instalações utilizados para a retirada de água do manancial. Compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento, que se classifica em superficial, subterrânea, poço profundo e poço raso. Perfeitíssimo! Aqui eu tenho o conceito mais literal do que seja a captação. Se você buscar livros, literatura que fala sobre a captação, você poderá encontrar um ou outro conceito com um ou outro, né, com uma outra variável, mas basicamente todos falam sobre isso: superficial, subterrânea, poço profundo e poço raso. Tá bom? Então, neste caso, o que mais, tá? O que mais eu posso trazer, tá? O que mais eu posso trazer aqui para vocês? Simbora aqui comigo, então, para mais uma vez a gente avançar. Captação subterrânea é a captação da água de diferentes cursos d'água, como rio, córrego, ribeirão, lago, lagoa, açude e represa, que tem um espelho d'água na superfície do terreno. Não, gente, isso é captação o quê? Superficial. Isso é captação superficial, não é captação subterrânea, não. A subterrânea, ela vai no lençol freático, tá bom? Então a letra B está errada, tá? A letra C, tá? A letra C. Captações artesianas basicamente fazem o uso de aquíferos confinados e não confinados, denominados respectivamente artesianos e freáticos. Como você viu aqui, a captação artesiana é uma espécie da captação subterrânea. Então, no caso, gênero, captação subterrânea é gênero, tá? Então, captação subterrânea é gênero, tá bom? E aí, quais são as espécies que nós temos de captação subterrânea? Nós temos a artesiana e a freática, tá bom? Que vai no lençol freático. Viu aí? Então, beleza! Olha que facinho, tá? Facinho. Então, fica aí a minha dica para você, então, cada vez mais se antenar aqui comigo. Captação de poço raso é a captação de água de lençóis situados entre as camadas impermeáveis. Gente, olha só. Bem, nesse caso não. Nesse caso que eu estou falando aqui, no caso, quando eu vou lá nos lençóis, eu não estou falando de poço raso. Eu estou falando de poço profundo. Poço profundo. Porque eu estou indo lá nos lençóis. Então, percebam que são situações bem detalhadas. Na hora de você estudar, você tem que ter muito cuidado com isso. Captação de poço fundo é a captação de água no lençol freático. Gente, se é captação no lençol freático, não é poço profundo, é poço raso. Se for nas camadas impermeáveis, não é poço profundo. Então, não é poço raso, é profundo. Então, qual é o macete do galante? Se falar captação de água, tá, em camadas impermeáveis, poço profundo. Se falar de captação de água em lençol freático, poço raso. Olha aí o macete.
É com esse macete, então, que a gente vai conseguir acertar a questão. Logo, única alternativa correta, letra A. Gente, nosso tempo está acabando e eu ainda tenho um monte de questões para corrigir. Jesus, vamos lá, vamos lá. A água para ser tratada passa pela estação de tratamento de água. Opa, qual é o assunto agora então? Estação de tratamento de água é o assunto. Estação de tratamento de água, que é um local que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o consumo e assim utilizá-la para abastecer a população. Então, em relação ao assunto tratamento de água para o abastecimento, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Eu quero a correta. Na adução, são os tubos. Quando falar em adução, pense em cano, tubos. Na adução, a água no caso, é encaminhada nas unidades filtrantes, onde é efetuado o processo de filtração. Consiste em passar a água através de filtros formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho, carvão, capazes de reter o floco, né? Os flocos que possam se desencantar ou outras impurezas. Gente, aqui você tem que ter conhecimento, então, de como é feito o tratamento da água. E nós sabemos que não é adução, isso aqui é na filtragem. A própria leitura do item já te dava essa possibilidade. Na filtragem, ocorre o transporte da água do manancial ao tratamento ou a água tratada ao sistema de distribuição, normalmente por meio de bombas que levam a água captada até a estação de tratamento. Não, gente, isso aqui não é filtragem. Isso aqui, sim, é adução. É a forma como eu vou conduzir a água. Na coagulação, é necessário acrescentar à água coagulantes químicos. Até aí, tudo bem. Geralmente, aqui no Brasil, o coagulante utilizado é o sulfato de alumínio. E é verdade. Vão colocar lá sulfato de ferro, sulfato de qualquer outra coisa. Mas não, no Brasil, o coagulante mais utilizado é o sulfato de alumínio. E aí agora eu posso até fazer uma brincadeira. Quando chegar alguém lá na sua casa para fazer um serviço na rede, né, de abastecimento, pergunte para a pessoa assim, deixa eu te falar uma coisa, essa água que está chegando aqui na minha casa, por um acaso, ela foi tratada, tá, com coagulante sulfato de alumínio? Olha, te garanto que a pessoa que for te atender vai falar, meu Deus, tô com um craque aqui do assunto, tá bom? Na decantação, a água é agitada fortemente por cerca de 30 segundos por um agitador mecânico, com a finalidade de aumentar a dispersão do coagulante. Verdade, misturar. Depois, o sistema é agitado lentamente, permitindo o contato entre as partículas. Gente, tudo isso acontece mesmo, mas esta etapa não se chama decantação. Essa etapa chama floculação. Ixi, professor, então tem que saber esses conceitos? Depende. Você quer seu nome no hall de aprovados? Se você quiser, tem que ter. Floculação é basicamente o ato de separar por meio de gravidade os sólidos sedimentáveis que estão contidos em uma solução líquida. Os sólidos sedimentam no fundo do decantador, de onde acabam sendo removidos como iodo, né, como lodo, enquanto o efluente livre dos sólidos decanta por vertedouro. Verdade, gente. Esse conceito está correto, mas não é o conceito de floculação, é o conceito de decantação. Ah, professor, eu tenho que saber conceito? Tem. E quando você estuda comigo, eu te dou os macetes, né, de como que você guarda os termos chaves de cada um desse conceito. Logo, alternativa correta, letra C. Parabéns aí a todos que acertaram. Questão número 4. Essa aqui é para não zerar. Essa aqui você falou, partiu, professor. Olha, o comando da questão é o seguinte, eu dou para você um conceito. Destina-se a evitar que a distribuição entre o colapso sempre que houver acidentes imprevistos com o sistema de adução, por exemplo, uma falta de energia ou um rompimento de canalização adutora. Gente, esse conceito é de quê? Tá? Esse conceito aqui é o seguinte, o que nós temos que levar aqui em consideração agora é o que nós chamamos de reserva. Então, quando você tem um sistema de água, um sistema de abastecimento de água, nós temos algumas reservas. Esse conceito
é o conceito de reserva de emergência. Então, no dia da prova, não tem outro jeito não, tá bom? Você tem que saber, então, o conceito de todas estas reservas aí. Então, quando aparecer lá, professor, teve uma distribuição lá entre o colapso, houve um acidente imprevisto, então eu vou utilizar a reserva de emergência. Logo, gabarito, letra D. Tem que saber isso aí, tá bom? Questão número 5, questão mamão com açúcar, outro conceito. Trata-se do conjunto formado pelos reservatórios e rede de distribuição, subadutoras e elevatórias, que recebem a água de reservatórios de distribuição. Esse conceito aí é de quê? Gente, esse conceito diz respeito a um sistema. No caso, é o sistema de distribuição. Então, se você buscar a melhor literatura, você vai achar lá estas características. O sistema de distribuição, então, ele é formado por reservatórios e redes de distribuição, tá bom? É formado ainda por subadutoras e também elevatórias. Quando aparecer lá conjunto de reservatórios e rede de distribuição, isso só pode ser sistema de distribuição, tá bom? Além disso, vamos para mais um conceito. Mais um, professor? Mais um. No contexto da distribuição, então, qual é o assunto? Distribuição. É um método para cálculo das redes malhadas e consiste em se concentrar as vazões a serem distribuídas nas diversas áreas cobertas pela rede em pontos das malhas de modo a parecer que há distribuição concentradas e não ao longo do caminhamento das tubulações, como no caso do seccionamento fictício. Gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é o seguinte, é o que nós chamamos de hard cross. Macete para você, apareceu na sua prova, é um método para cálculo de rede malhadas, pode marcar hard cross. A chance de ser hard cross é praticamente de quase 100%. Então, vai pela essa dica que o professor está te dando. Apareceu método para cálculo de redes malhadas, marque hard cross. É o mais utilizado. Então, a chance de ser a resposta é muito grande, letra A. Tá bom? Questão número 7. Segundo melhor literatura, as redes de distribuição podem ser classificadas. Você viu que aqui na questão eu pedi para você as redes de distribuição segundo melhor literatura. Por quê? A depender do livro que você adotar, você poderá encontrar uma ou outra classificação, entenderam? Então, evidentemente, eu preciso trazer para você aquele conceito que é o mais comum, mais aceito. Nestes termos, as redes de distribuição podem ser assim classificadas. Elas são ramificadas, tá? Malhadas ou mista. Então, ramificada, há um duto principal longitudinal, aonde vão se ramificar por ambos os lados. Na malhada, é um conjunto de tabulações que formam o quê? Um conjunto fechado. Então, vamos aqui para as palavras mágicas. Ramificada, coloca assim para mim, ó, duto principal longitudinal. Duto principal longitudinal. Então, longitudinal é o termo. Na malhada, o que eu tenho, tá? Tubulações, nesse caso aqui, tubulações, e aí você coloca assim, ó, tá? Circuito fechado. E na mista, professor, mistura os dois, tá? Então, junta ambas as ideias. Pronto. Se você fizer isso, você acerta a questão. E um edital tão grande, se você não fizer esse macete que eu estou dando de guardar as palavras-chave, você vai sofrer, tá bom? Questão número 8. No contexto da vigilância e do controle da potabilidade de água, então, assunto potabilidade de água. Trata-se da medição da resistência da água à passagem da luz. É provocada pela presença de material fino, partículas em suspensão, flutuando dispersas na água.
Trata-se de um parâmetro de aspecto estético, de aceitação ou rejeição do produto. Estas definições aqui referem-se ao quê? Gente, aqui eu tenho todas as características do que é turbidez, tá? Então, turbidez é uma propriedade física. É uma propriedade física. Cuidado, a banca vai querer colocar que é uma propriedade química. Não é. É uma propriedade física, tá? Então, que diz respeito à redução de transparência. Então, apareceu na sua prova essas ideias aqui, ó. Saiba que eu estou falando de turbidez. Logo, gabarito letra E. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 9, questão cascuda, questão 9, questão cascudíssima. E daí, nós estamos aqui para acertar. Em relação à redução e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água. Então, assunto, sistemas de abastecimento de água. Sistemas de abastecimento de água. É a apuração dos volumes de água. Então, ó, é a apuração dos volumes de água na entrada dos consumidores finais. Olha, gente, é isso que vocês têm que fazer na prova de regulação. Vocês têm que marcar as ideias principais. Olha só, apuração dos volumes de água na entrada dos consumidores finais. Beleza, em que são feitas as leituras periódicas nos hidrômetros instalados. Esta definição, ela é de quê? Gente, é o que nós chamamos de micromedição. Então, quando falamos em sistemas de abastecimento, nós estamos falando em micromedição, tá bom? Então, fica aí esse conceito para você. Logo, gabarito letra B. Ou eu gostaria de ter tempo, sabe, para que a gente pudesse aprofundar estas explicações. Mas você vai dar um like aí pro professor e aí eu tenho certeza que nós vamos... Olha, tá gostando do nosso evento? Vamos pedir mais? Eu quero mais. Não sei você não, mas eu quero mais, tá bom? Ó, o nosso primeiro bloco vai ser questões fáceis, o segundo, questões médias, o terceiro, questões cascudas, questões desumanas, selvagens, tá bom? Vamos lá. Na questão número 10. A gestão, então, integrada, olha só que legal isso aqui, a gestão, então, integrada de um processo que promove o desenvolvimento, tá? Que promove o desenvolvimento, o gerenciamento coordenado da água, terra e recursos correlatos, de forma a maximizar o resultado econômico e o bem-estar da população de uma maneira equitativa, sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais. Então, qual é o assunto aqui? Eu quero falar sobre gestão integrada de recursos hídricos. Vamos lá. Na letra A, a gestão integrada de recursos hídricos é um processo sistemático? É um processo sistemático. Serve para o desenvolvimento sustentável? Serve para o desenvolvimento sustentável. Serve para a alocação? Serve. E também para a monitoração dos recursos hídricos, levando em consideração os objetivos